sigo o livro do KLS, não, para ser sincero. Eu sigo o material do Tartucci, do Pamplona, e a gente vai começar pessoas jurídicas. A gente vai começar, e a gente acaba pessoas jurídicas no primeiro horário da semana que vem. A gente vê fundações. Eu até dou uma olhada no livro e tudo, realmente, mas eu acho que ele passa muito rápido pelos temas. Uhum. Então, eu utilizo a doutrina mesmo. Hoje a gente vai começar, portanto, minhas amigas, já que só estamos com meninas em sala de aula aqui. Vamos começar a pessoa jurídica. Deixa eu compartilhar para vocês. A área de trabalho. Vocês estão vendo o slide? Sim, estou vendo. Tá, sim, então, professor, estou vendo. Tá, então a minha imagem não vai aparecer. Vai aparecer os slides, até porque minha voz não está 100%, então preciso utilizar mais recursos visuais do que o recurso sonoro. Então, vamos lá. É como se fosse nossa aula 7. Na verdade, eu nem sei mais se essa numeração está correta, né? Acho que não. Mas é porque eu utilizo o mesmo slide mais de uma vez. Então, vamos começar. Pessoas jurídicas. Bom, para começar qualquer tema dentro do direito, a gente tem que saber o conceito. E eu trago 2 conceitos para vocês. Um do professor Carlos Roberto Gonçalves e o outro dos professores Pablo Stolz Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. Vamos entender esses conceitos, vamos ver o que os professores têm a dizer sobre pessoas jurídicas. Para o Carlos Roberto Gonçalves, primeiro, pessoa jurídica é um conjunto de pessoas ou de bens dotado de personalidade jurídica própria e constituído na forma da lei para a consecução de fins comuns. Então já temos algumas características interessantes aqui. Continuando para o Pablo Stolz e para o Rodolfo Pamplona, é o grupo humano criado na forma da lei e dotado de personalidade jurídica própria para a realização de fins comuns. Então vejamos algumas características e os 2 conceitos que os 3 professores, né, já que um desses livros, o segundo conceito aqui elaborado por 2 professores, que são juízes também, um é juiz estadual, o outro é juiz federal do trabalho especificamente, o Pamplona, e o Pablo Stolz é juiz estadual lá na Bahia. Vamos ver o Carlos Alberto Gonçalves, que é um desembargador aposentado, o que ele elaborou para a gente. Vamos lá. Pessoa jurídica é um conjunto de pessoas ou de bens. Então, é um aglomerado, seja de pessoas, seja de bens. Tem personalidade jurídica própria, constituído na forma da lei, tem fins comuns, objetivos comuns. Então, um conjunto de pessoas se une, cria essa nova entidade a partir das previsões e respeitando as previsões legais para alcançar fins comuns. Além de, possivelmente, um conjunto de pessoas se unirem para alcançar fins comuns, pode ser também um conjunto de bens. Como nós veremos, as fundações, elas não são criadas a partir da vontade de mais... Pode ter vontade de mais de uma pessoa, mas o que importa na fundação é que haja uma dotação patrimonial, é que haja um conjunto patrimonial destinado a certo fim. Por isso que costuma-se criar fundações já no fim da vida, né? As pessoas naturais criam fundações quando elas já acumularam muito patrimônio, lá no final de sua vida elas criam uma fundação para a educação pública, uma fundação para a saúde. Então elas pegam parcela do seu patrimônio e transferem esse patrimônio para uma nova pessoa, que é essa pessoa jurídica, que é a fundação. No Brasil, só pessoas muito ricas, né, que costumam fazer isso. Normalmente, bilionários, multimilionários, que criam fundações, normalmente fundações educacionais, ou de saúde, ou que trabalham com saúde. Já o Pablo Stolz Gagliano e Rodolfo Pamplona falam também que é o grupo humano criado na forma da lei, perceba, um grupo humano, então pessoas, um conjunto de pessoas que faz parte dessa nova entidade, criado na forma da lei, dotado de personalidade jurídica própria para a realização de fins comuns. Então, fins comuns em ambos, um grupo humano, aqui o Carlos Alberto Gonçalves, no primeiro conceito, ele trabalha melhor a distinção, podendo ser um conjunto de pessoas ou um conjunto de bens,
Então, não necessariamente é um grupo humano que representa esse conjunto de pessoas, ele fala também em bens, lembrando da fundação, dotado de personalidade jurídica própria, aqui também, personalidade jurídica própria, constituído na forma da lei, criado na forma da lei, para fins comuns, Então, as características são semelhantes. O que a gente pode criticar hoje nesses dois conceitos? Não há mais, muita atenção e anota aí, todo mundo está me ouvindo? Muita atenção e anota aí. Não há mais a necessidade de um conjunto de pessoas ou de ser um grupo humano. Então, por mais que a maioria das pessoas jurídicas seja um conjunto de pessoas ou um grupo humano, pode utilizar as duas expressões, existe algo hoje chamado EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. É uma pessoa jurídica unipessoal. Uma pessoa só agora pode criar pessoa jurídica. Vocês vão ver isso melhor. Como é que se chama, professor? EIRELI. Professor. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. EIRELI. EIRELI. Pode falar, Laís. O senhor poderia repetir para mim, por favor? Tá. Essa visão de que é necessário um conjunto de pessoas para criar pessoa jurídica, ela está defasada. Porque é possível a criação da EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Sim, é porque o senhor falou assim, não há mais necessidade de uma união de pessoas para a criação de uma pessoa jurídica. Obrigada. Tá. Qual que é a ideia aqui, pessoal? O que acontecia? A maior parte das pessoas jurídicas, sem dúvida, ainda é constituída por duas ou mais. Então, duas ou mais pessoas se unem para criar uma empresa. Duas ou mais pessoas se unem para criar uma associação. É o comum. Porque o sentido das pessoas jurídicas é que elas são criadas para alcançar fins que uma pessoa sozinha não consegue. Seja por necessidade de um auxiliar técnico profissional, seja pela complexidade que é ter uma pessoa jurídica nas suas mãos, seja por responsabilização patrimonial. Mas as pessoas começaram a criar sociedades empresárias com um sócio que tinha uma participação mínima e que, no fundo, nem participava da vida social. Era o marido e a esposa. Então, o marido queria ser um empresário, ter uma empresa, ele tinha 90% das ações ou das cotas, ou 95%, ou 99%, e a esposa tinha ou o contrário, né? A esposa e o marido tinha um percentual muito baixo. Eu não estou sendo machista, não, desculpa, tá, pessoal? Só porque, normalmente, até hoje, as empresas, a atividade empresarial está muito focada, é muito mais, digamos, tem um ambiente mais masculino do que o feminino. Está mudando, mas ainda é. Pois não. Eu sou sócia do meu marido com 1% da empresa dele. Você, não é? Sou. Então, para evitar esse tipo de situação, o que acontece é que, no fundo, não existia uma sociedade de verdade, foi criada a EIRELI. Porque aí a pessoa pode sozinha criar uma pessoa natural sozinha, pode criar uma outra pessoa, que é a pessoa jurídica EIRELI. Aqui, ó. Se vocês estiverem aí se vocês estão com o vadimeco aí na mão, já falei para ficar, hein? Eu tô. Tem um pequeno querendo participar aí, ó. Pode falar aí, professor. Procurem para mim o artigo 980-A. Artigo 980, procurem aí. 980. Sim. Lá do Código Civil. Nossa, tá longe, hein? Ah, não. Tô perto. 1400. Achou? Quase. 1993. Achei. Acharam 980? Sim. Eu achei, professor, a empresa Depois individual de responsabilidade limitada. Isso. Depois de Essa? 980, Será isso.
calma, Juliana. Depois do 980, tem o título específico, que é o 980A. Então, vejam que é uma adaptação. Não é normal sair do 980 para o 980A. O normal, natural, é ir do 980 para o 981. Mas o 980A foi inserido em 2011. Então, ele é bem recente. Lê para mim, então, Juliana. Eu já percebi que você está animada. O 980A, por favor. Hoje, a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Portanto, então hoje, essa EIRELI, normalmente as pessoas estudam, começam vendo pessoa jurídica, conceito, etc., e só mais no final da aula vem a EIRELI. Eu inverti um pouco só para vocês saberem que, por mais que esses conceitos sejam conceitos bons, conceitos de professores muito reconhecidos na academia de direito civil do Brasil, existe a EIRELI. O direito civil ele se modifica muito rapidamente, mas vocês vão estudar a EIRELI provavelmente mais aprofundadamente no direito empresarial. E a única dificuldade da EIRELI mesmo é esse capital social, porque ela tem que ter 100 vezes o maior, no mínimo, 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, ela tem que ter um capital social hoje, digamos, de mais ou menos 100 mil reais. Então, para você criar uma EIRELI, você tem que transferir 100 mil reais para ela, pelo menos formalmente, né? E isso não é fácil de se alcançar, né? A gente sabe da realidade social do país, não é muito fácil, não é muito simples, então, criar uma EIRELI. Isso é para evitar que essa pessoa individual crie a EIRELI, mas não tenha condições de arcar com suas dívidas, porque a gente sabe que o ambiente empresarial é um eterno perde e ganha. Hoje você está bem, amanhã você está mal, né? A vida é assim, mas o ambiente empresarial mais marcadamente. Então, para evitar que os credores dessa empresa vejam-se em dificuldade de cobrança, estabeleceu-se esse limite mínimo de 100 mil reais. Então, esses conceitos, por mais que sejam bons, eles têm que ser adaptados, porque, como nós vimos, não precisa ser um conjunto de pessoas, já que existe a empresa individual de responsabilidade limitada. Fui claro Isso até foi a aqui? partir de agora, Rodrigo? Oi? Foi. Foi a partir de agora que mudou? 2011. Tá. Essa lei é de 2011. Mas por que nós continuamos, então, vocês podem me perguntar, com esses conceitos? Porque eles ainda servem para a maioria das situações. Eu diria que para 99%, 95% das situações, eles ainda são aplicáveis. Porque pessoa jurídica não é apenas sociedade empresária. Pessoa jurídica não é apenas empresa. Dentro do direito civil, a nossa maior preocupação quando analisamos pessoas jurídicas, na verdade, são aquelas pessoas que não são empresárias, não são as empresas. Porque as empresas serão estudadas por vocês lá em direito empresarial. Portanto, se aplica muito para a gente ainda esses dois conceitos, porque nós veremos principalmente fundações e associações. Tá certo? Então, vamos continuar. Quais são as principais ou a principal característica, que deveria estar no plural, né? A pessoa jurídica, como nós vimos nos conceitos, ela é uma nova pessoa. Ela, então, tem personalidade jurídica própria. Nós já discutimos a personalidade jurídica das pessoas naturais. E agora tem um novo ente. Foi criada esse novo indivíduo, essa nova entidade, que é a pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade empresária, pode ser uma associação, pode ser uma fundação. Então, tem uma personalidade jurídica própria, completamente diferente da personalidade jurídica dos seus integrantes. E se ela tem uma personalidade jurídica própria, ela tem que ter um patrimônio próprio, direitos e deveres próprios. Por quê? Porque ela mesma, essa própria nova entidade, ela vai praticar atos da vida civil. Todas as empresas elaboram contratos. Todas as empresas prestam serviços. Todas as empresas produzem bens.
E as associações, elas normalmente alugam imóveis. As fundações, elas concedem bolsas, elas fazem contratos de bolsas de pesquisa com algumas pessoas. Então, elas vão praticar atos da vida civil, vão praticar atos que demandarão uma responsabilidade. Elas vão se comprometer, elas vão comprometer o seu patrimônio. E, então, a partir desses contratos, também elas terão direitos e deveres próprios. E o que vocês precisam enxergar é que eles são diferentes dos deveres e direitos dos sócios. Tá bom? Então, quando uma empresa ela assina um contrato e ela se compromete, ela está comprometendo o seu patrimônio. Você que é sócio da empresa, você contribuiu quando passou a integrar aquele corpo social, você teve que pagar um valor. Você injetou dinheiro. E a partir daquele dinheiro que você injetou, a partir daquele momento, melhor dizendo, passa a ser patrimônio da empresa aquele dinheiro. E a empresa é que vai utilizá-lo. Você tem que ficar à margem, porque agora, inclusive, você criou uma pessoa jurídica para proteger o seu patrimônio pessoal. Uma coisa é a Juliana praticando um contrato de locação para que ela more, ela pessoalmente. Outra coisa é a empresa da Juliana e do marido, do ex-marido, fazendo um contrato de locação para prestação de serviço, para ela desenvolver sua atividade. Somente de forma muito excepcional é que um sócio, é que uma pessoa natural que compõe a outra pessoa jurídica vai se responsabilizar pessoalmente, porque a pessoa jurídica é criada especificamente também para isso, para ter uma separação patrimonial entre o sócio e a empresa. Beleza? A sua empresa, Juliana, ela presta qual serviço? Mineração. Meu marido é geólogo, né? Então, ele tem uma empresa chamada Metálica, da onde ele recebe o salário dele. Então, ela não é uma empresa que tem função. Assim, não, né? Ela só presta recebe. Um serviço. Sim, aham. Quem presta o serviço é ele, mas, no fundo, quem é contratado é a empresa. Exatamente. É isso então, aí. Quando assinam contratos, quem assina é a empresa. É isso aí que responde. Isso, então quem vai responder é a empresa. A empresa tem um carro, a Juliana tem outro. Se a empresa está devendo 50 mil, o carro da Juliana vale 60, o carro da empresa vale 40. O devedor, o credor da empresa, ele não pode ir direto na Juliana cobrar o carro dela. Fala, não, eu quero o seu carro. Ele tem que ir na empresa. Entendi. Porque é uma personalidade jurídica diferente. É claro que nós veremos adiante que existe um instituto chamado desconsideração da personalidade jurídica, e isso fica um pouco mais complexo. Mas vamos ver melhor como é que funcionam as pessoas jurídicas. Eu estou adiantando um pouco, tá? Então, nós temos uma personalidade jurídica própria e a gente costuma confundir, né? Costuma praticar um erro muito comum, que é considerar a pessoa jurídica como sendo propriedade de alguém. A pessoa jurídica, ela não é propriedade de ninguém. A pessoa jurídica, ela tem um corpo social, ela tem pessoas que têm mais direitos dentro das suas deliberações, mas ela não é propriedade de ninguém, ela é uma pessoa distinta, ela é uma entidade distinta. E sendo pessoa, tendo personalidade jurídica, nós sabemos que, na atualidade, ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de outra pessoa. Portanto, falar loja de não sei quem, a empresa de não sei quem, é comum, a gente não vai mudar isso, é claro. Só que, no fundo, é um erro formal, né, se a gente pensar juridicamente, é um erro comum, coloquial, é um coloquialismo. Vocês, como estudantes de direito, passarão a perceber no dia a dia, olha, quando você fala loja de não sei quem, está errado, a loja não é de ninguém, a loja ela é uma pessoa jurídica, é ela mesma. E, no fundo, acontece essa separação entre entidades, separação entre personalidades, para que não ocorra confusão patrimonial. Uma coisa é o patrimônio da empresa, outra coisa é o patrimônio do sócio. Não só da empresa, mas também das associações e das fundações, tá bom? Por que surge a pessoa jurídica? Por que surge essa figura
da pessoa jurídica. Para os professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, surge a pessoa jurídica, inclusive por necessidades sociais. As nossas relações sociais, a nossa sociedade, a sociedade humana, ela foi ficando cada vez mais complexa. A economia foi ficando cada vez mais complexa. E passou a ser muito difícil atuar, participar ativamente da sociedade, pelo menos no seu âmbito econômico e profissional, individualmente. Além de individualmente, sem constituir uma empresa para que o seu patrimônio familiar, para que o seu patrimônio pessoal não ficasse exposto. Então, nós criamos empresas para que a gente alcance objetivos profissionais que nós temos e que nós não conseguimos alcançar sozinhos, muitas vezes porque a gente não tem patrimônio suficiente, ou mesmo porque nós queremos separar o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, para não prejudicar a família. Essas são as razões mais comuns, mas a razão profunda mesmo é porque a sociedade está cada vez mais complexa. Então vamos ver aqui o que os professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald relatam para a gente. Sentido da pessoa jurídica. Em razão da natural impossibilidade de realizar por si só certas atividades e atingir determinadas finalidades que ultrapassam suas forças e limites, a pessoa física humana precisa se unir a outras, formando grupos com desiderato próprio. Então surgem as pessoas jurídicas até pela natureza humana de se unir, de viver sempre em grupos, né? Desde os primórdios nós vivemos em grupos. Então, também, não apenas para a nossa proteção, mas agora para o nosso desenvolvimento, nós criamos pessoas jurídicas para, sim, trabalharmos em conjunto, buscando fins próprios. Esses fins podem ser profissionais, podem ser altruístas, podem ser fins de lazer, quando a gente cria clubes, por exemplo, de recreação. Então, para alcançar diversos fins, que são criadas as pessoas jurídicas, e para alcançar fins que não seriam possíveis individualmente. Muito dificilmente uma pessoa só conseguiria administrar um clube, conseguiria administrar uma fundação, conseguiria administrar uma empresa. É até engraçado, porque eu faço parte de uma empresa, né? Tenho um percentual pequeno, mas eu tenho um percentual de uma empresa. Somos 4 sócios. E a gente percebe que sempre tem um ou outro que é mais mandão, que quer fazer tudo, que quer cobrir tudo, mas da mesma forma ele não consegue. Nem mesmo essa pessoa que tem essa energia, que quer administrar, que quer tomar a frente, que quer fazer tudo, o que nem sempre é muito bom, né? Para quem tem empresa sabe disso. Mas mesmo essa pessoa, com essa personalidade, não consegue. Ela precisa do auxílio de outros. Então, cada um vai ter uma função, cada um vai ter uma atribuição, mesmo que seja pequena, dentro daquela pessoa jurídica, tá bom? Então, natureza jurídica. Aqui, muita atenção nas teorias que explicam a natureza jurídica dessa nova entidade. Quando nós falamos natureza jurídica dentro do estudo do direito, é como se a gente classificasse aquele instituto. Então, vamos classificar a pessoa jurídica. O que é a pessoa jurídica? Qual a teoria que explica a criação da pessoa jurídica? Temos 4 principais. A primeira é a teoria da ficção. Para essa teoria, por óbvio, como o próprio nome já indica, as pessoas jurídicas são ficções, são seres fictícios, que não existem de verdade. Porque só o ser humano, aqui ó, destacado, somente o ser humano seria pessoa capaz e seria também sujeito de direitos. Então, o ordenamento jurídico permite, através de uma ficção jurídica, que sejam criadas essas novas pessoas, que no fundo seriam seres fictícios, seriam mera ficção jurídica. Essa é a teoria da ficção. E, obviamente, ela é muito criticada e tem vários equívocos. Por quê? Porque talvez, quando vocês estudarem direito administrativo, vocês verão que o Estado, ou seja, a administração pública como um todo, ela tem várias pessoas jurídicas. Então, o Estado mesmo é uma pessoa jurídica.
A União é uma pessoa jurídica, o município é uma pessoa jurídica, o Estado de Minas Gerais seria uma pessoa jurídica. E se eles são pessoas jurídicas, eles existem. Eles não são uma ficção. Por quê? Fazendo um raciocínio reverso, se eles fossem ficção, então todo o ordenamento jurídico também seria uma ficção, já que o ordenamento jurídico é elaborado pelos poderes do Estado, já que as decisões jurídicas são elaboradas também por um representante do Estado, que é o Poder Judiciário, que é o magistrado. Já que o direito, portanto, é fruto do Estado, não podemos considerar essa pessoa jurídica como uma ficção, porque senão todo o nosso ordenamento é uma ficção e não haveria razão para nos submetermos a ele. Então, esse raciocínio reverso é utilizado para criticar essa teoria da ficção. Então, essa teoria da ficção foi superada, ela não seria suficiente para tratar das pessoas jurídicas. E aí surge, em um segundo momento, a teoria da equiparação. Para essa teoria, o fundamento dessa teoria, quais são as ideias fundamentais dessa teoria? É de que também só o ser humano, também na teoria da equiparação, só o ser humano é sujeito de direito. E aí o ordenamento jurídico equipararia um conjunto de bens a uma pessoa natural, conferindo-lhe também a personalidade jurídica. Equipararia um conjunto de bens, por isso, teoria da equiparação, a uma pessoa natural. Mas, mais uma vez, houve muita crítica a essa segunda teoria, porque eleva bens ao plano de sujeito de direitos, já que fala que a personalidade, a pessoa jurídica é um conjunto de bens equiparado à pessoa natural. E nós percebemos, pelos conceitos que nós vimos no início da aula, que pessoas jurídicas não são apenas conjuntos de bens. Na verdade, a minoria das pessoas jurídicas é um conjunto de bens. Elas existem, são as fundações, mas elas são minoria. A maioria é sociedade empresária ou associações. E essa teoria, por sua vez, além disso, ao equiparar um conjunto de bens a sujeito de direitos, ele, de alguma forma, rebaixa as pessoas naturais. E esse raciocínio poderia, inclusive, levar à péssima conclusão de que pessoas naturais poderiam ser vistas como coisas. Então, mais uma vez, isso é um desenvolvimento, uma evolução histórica do conceito e do trabalho do conceito de pessoa jurídica, e aí ela vai se evoluindo, vai ficando mais complexo, novas teorias vão surgindo e vão criticando as antigas. Então, houve também a superação dessa teoria da equiparação. Surge, em um terceiro momento, a teoria da realidade objetiva ou orgânica. E aqui nós já temos uma mudança muito grande. Qual que é? Agora a doutrina considera as pessoas jurídicas existentes no mundo real. As outras duas teorias consideravam as pessoas jurídicas como entes fictícios. Aqui não, elas são reais. Então elas existem no mundo dos fatos, assim como as pessoas naturais. A diferença é, as pessoas naturais têm um organismo físico e as pessoas jurídicas têm um organismo social. Por isso, teoria da realidade orgânica, porque passa a se analisar esse organismo, essa composição dessas distintas entidades. Então, as pessoas naturais têm um organismo físico e as pessoas jurídicas têm um organismo social. Essa seria a grande distinção. Mas ambas, tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas, existiriam no mundo real. Qual que é o principal problema dessa teoria da realidade orgânica? E para ela, a pessoa jurídica existe antes do registro. Antes de ser registrada, a pessoa jurídica já seria considerada perfeita, existente de maneira perfeita. Então, ao direito, à ciência jurídica, especificamente ao direito civil, caberia somente declarar a existência de uma pessoa jurídica. Apenas declarar a existência de uma pessoa jurídica. Todo ato que tem natureza meramente declaratória, ele tem efeitos retroativos, como nós já vimos, né? Os efeitos
ex tunc. Isso é meramente declaratório, então essa pessoa jurídica ela já existe há muito tempo, mesmo antes de buscar o registro numa junta comercial ou de um registro civil de pessoas jurídicas. E essa teoria ela prevaleceu durante um tempo, mas ela passou a ser muito criticada por uma nova teoria, que é a quarta teoria, a teoria da realidade jurídica ou técnica. Ela concorda com a teoria da realidade orgânica, que a existência da pessoa jurídica é real, mas ela discorda nesse seguinte ponto. Para essa última teoria, o direito constitui a pessoa jurídica, não somente a declara. Então, portanto, mesmo existindo faticamente, a sua personalidade jurídica só pode ser conferida pelo direito. Ela não tem personalidade jurídica se não for devidamente registrada. Ela não tem personalidade jurídica se ela não seguir os procedimentos jurídicos necessários. E por que que houve o desenvolvimento dessa nova teoria? Sempre em busca da segurança jurídica, porque senão seria uma grande bagunça, né, pessoal? Teríamos aí diversas empresas, diversas associações que não se registrariam, ou então se registrariam muito tardiamente e utilizariam, inclusive, o fato de não ser registradas para evitar cobranças, para evitar a busca dos credores pela satisfação de seus créditos. Então, para atribuir segurança jurídica à vida em sociedade, é que passou-se a se desenvolver e se aceitar mais fortemente essa teoria da realidade jurídica ou técnica. Então, a personificação dos grupos e pessoas é construção de uma técnica jurídica. Elas existem realmente, mas elas só terão personalidade jurídica a partir do seu registro, a partir da obediência das previsões legais. Foi claro? Acho que sim, né? Ninguém se pronunciou, então tá bom. Então vamos continuar. Sim, bem claro. Então tá bom. Então, de acordo com o Pamplona e o Gagliano, estou utilizando aqui esses dois doutrinadores como exemplos, esses dois jurisconsultos, mas a maioria concorda, né? A maioria esmagadora concorda, a grande doutrina majoritária concorda, que a teoria da realidade jurídica ou da realidade técnica, portanto, é a que melhor explica a natureza jurídica, o tratamento ou o surgimento dessas pessoas jurídicas no direito positivo brasileiro. Inclusive, o Código Civil de 2002 teria adotado essa teoria da realidade técnica, teoria da realidade jurídica. Lá no artigo 45, o Código Civil prevê: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passaram o ato constitutivo. Então, a existência legal, ou seja, preste atenção no detalhe, ele não fala a existência. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela é uma realidade, ela existe realmente. Mas legalmente, ela só alcança personalidade jurídica a partir do registro, a partir da inscrição dos seus atos constitutivos, que podem ser contrato social ou estatutos, no respectivo registro. Tá bom? Ok? Então, quando surge, se eu perguntar na prova, quando surge a personalidade jurídica das pessoas jurídicas? Vocês vão responder: de acordo com a previsão do artigo 45, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Ponto. Se eu quiser perguntar mais, assim, discorra sobre as diversas teorias acerca do surgimento da personalidade jurídica das pessoas jurídicas. Aí vocês vão ter que citar as 4 teorias. Beleza? Beleza. Então tá bom. Isso quando a prova for aberta, né? Sim. Ah, tá. Então, continuando. Sobre a aquisição, portanto, da personalidade jurídica, temos algumas formas distintas de aquisição.
Existem pessoas jurídicas de direito público, pessoal, e as pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são preocupação do direito administrativo. São as autarquias, as fundações públicas, os órgãos públicos, eles não têm personalidade jurídica, mas as pessoas políticas têm personalidade jurídica, a União, o Estado, o DF, os municípios. E essas pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas através de lei, porque demanda uma publicidade maior, demanda um conhecimento maior de toda a sociedade, existe um interesse público ali. Então, há uma lei que determina sua criação ou há uma lei que autoriza a sua criação. Portanto, dependendo, vocês vão ver mais adiante, se for uma autarquia ou se for uma fundação pública, vai ter uma lei criando ou vai ter uma lei autorizando, e também, isso também diante de empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas nem vou discutir isso aqui, isso é direito administrativo, vocês verão melhor lá na frente com a professora Adriana, salvo engano. Já o que interessa para a gente são as pessoas jurídicas de direito privado. E qual que é a regra geral que nós acabamos de ver no artigo 45? É o registro do ato constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas. Então, você tem um ato de criação daquela pessoa jurídica, um ato elaborado, um documento elaborado pelas pessoas que vão compor aquela pessoa jurídica. Elas concordam com os termos de criação, com as atribuições de cada um, com as funções de cada um, com os objetivos daquela pessoa jurídica. Eles vão lá, elaboram e vão registrar esse ato constitutivo aqui no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Existe exceção? Claro. Como eu falei no início da aula, as sociedades empresárias, elas são objeto de análise do direito empresarial. E essas sociedades empresárias, elas não são registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Elas são registradas no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, também conhecido como junta comercial. Então, se for uma sociedade empresária, é na junta comercial. Se for uma associação ou uma fundação, Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Há essa distinção. Hoje em dia, também há uma discussão que nós veremos na nossa segunda aula sobre pessoa jurídica, acerca dos condomínios. Se o condomínio seria uma nova forma de pessoa jurídica. Há quem concorde, mas isso ainda é muito polêmico. Ainda vai ser desenvolvido melhor pela doutrina, a gente vai ver adiante. Como nós vimos, se nós adotamos a teoria da realidade jurídica ou teoria da realidade técnica, o registro, portanto, é constitutivo. Ou seja, a personalidade jurídica dessas pessoas só se inicia se registrada. Ela só começa a ter personalidade jurídica, ser reconhecida pelo direito como uma nova pessoa, uma nova participante da vida em sociedade, a partir do seu registro. E fique claro, por exemplo, aqui que a doutrina entende que, nas palavras do professor Gagliano, as pessoas físicas são registradas porque nascem. As pessoas físicas são registradas porque nascem, enquanto que as pessoas jurídicas nascem porque são registradas. Porque são registradas. Então, veja a distinção de um sentido. Né? As pessoas físicas, elas existem independentemente do registro, mas elas são registradas porque elas nascem para que haja segurança jurídica. Aqui, por outro lado, então, fazendo uma comparação, as pessoas jurídicas só nascem porque registradas, só nascem a partir do seu registro. E quais são os requisitos para a constituição, para a criação de uma pessoa jurídica? No direito privado, nós temos que ter essa vontade humana criadora, né? Então, várias pessoas querem criar uma entidade distinta dos seus membros. Vai existir uma pessoa nova. A criação se dá através de um ato constitutivo, de um documento, que pode ser ou um estatuto ou um contrato social, nós veremos melhor como isso funciona. Então, essas pessoas se unem, essas pessoas têm vontade de criar uma pessoa jurídica, elas elaboram o estatuto ou o contrato social dessa pessoa jurídica, depois elas vão lá no registro civil das pessoas jurídicas, o popular cartório,
e registram o ato constitutivo no órgão competente, então surgiu a pessoa jurídica. Mas, quando ela vai registrar, o titular do cartório vai analisar o ato constitutivo. Ao analisar o ato constitutivo, ele vai julgar se há licitude ou não nos objetivos daquela pessoa jurídica. E se ela tiver objetivos ilícitos ou nocivos, será extinta a pessoa jurídica. Exemplo. Quero criar um partido político. Beleza, você pode criar um partido político, você tem que registrar no TSE. Qual que é o objetivo desse seu partido político? Não é o partido político neonazista brasileiro. O objetivo é estabelecer a supremacia da raça ariana. Não, esse objetivo é racista, esse objetivo é ilícito. Não será permitida a criação dessa pessoa jurídica e nós ainda iremos te denunciar para o Ministério Público. E o Ministério Público provavelmente vai pedir diligências policiais para investigar a atividade daqueles indivíduos neonazistas. Parece engraçado, mas acontece, infelizmente, ainda. Então, é uma evolução. Nós temos, primeiro, essa vontade humana, juntas, essas pessoas com a mesma vontade de criar uma pessoa jurídica com os mesmos objetivos no seio social, elas elaboram um ato constitutivo, que pode ser um contrato social ou um estatuto, e a partir da elaboração desse ato constitutivo, que nada mais é que um documento, haverá o registro lá no cartório competente, que é o registro civil das pessoas jurídicas. Rodrigo, o que é um contrato social ou um estatuto? Eu vou pedir para vocês, inclusive, normalmente na aula presencial, eu imprimo um modelo, um exemplo, né, para a gente trabalhar melhor dentro de sala de aula, para ficar mais palpável. Mas pesquisem aí no Google, que vocês vão achar os modelos muito facilmente. Isso ajuda muito, pessoal, pesquisar e ver esse documento. Então, agora quando a gente está em aula virtual, eu indicaria, eu até vou colocar lá no AVE, eu tenho modelos, mas eu indicaria para vocês pesquisarem, só para vocês verem o que é um contrato social e um estatuto. Existe diferença? Existe. Um é utilizado para empresas e associações, o outro é utilizado para fundações. Então, nesse registro, qual que é o conteúdo especificamente do registro? De acordo com o artigo 46 do Código Civil, no registro nós teremos a denominação da pessoa jurídica, os seus objetivos, a sua sede, se tem tempo de duração ou não, o fundo social, o nome, a individualização de fundadores, a administração, se o ato constitutivo pode ser modificado em relação à administração, se esses membros respondem ou não pelas obrigações sociais, a possibilidade de extinção da pessoa jurídica, e se ela for extinta, quais condições para sua extinção, e se uma vez que ela foi extinta, para onde vai o seu patrimônio, enfim. Há muitas outras também possibilidades de informações dentro de um ato constitutivo de pessoa jurídica. Tá bom? Professor, Pois não. a igreja se enquadra no estatuto social? Igreja, especificamente? Não, o estatuto, na verdade, ele é o documento de criação dessas pessoas jurídicas. Uhum. As igrejas... A Igreja Católica é muito diferente de todas as outras, né? Até porque ela tem um reconhecimento internacional. Ela tem uma natureza jurídica diferente. Ela é uma pessoa jurídica, inclusive, de direito internacional público. A Igreja Católica, a Santa Sé. Então, ela é um caso à parte. Estas demais igrejas, eu não sei como elas surgem. Talvez elas surjam como fundações, ou então elas sejam criadas como associações, talvez como associações. Porque Mas é claro Rodrigo. Mas é claro... Oi. Por exemplo, contrato social seria uma escola e estatuto seria um clube, como se ele fosse assim? Não, nós veremos melhor adiante. Tá. Escola, normalmente, ela é uma sociedade empresária, e clube é associação. Tá. A natureza jurídica ou é associação, ou fundação, ou sociedade empresária. Contrato social ou estatuto é o documento que cria e que tem as regras dessas pessoas jurídicas. São coisas diversas. Tá. Eu vou aprofundar daqui para frente.
Mas, ô Laís, eu não sei especificamente, posso até pesquisar aqui no intervalo, qual é a natureza jurídica dessas igrejas. Até porque elas têm um objetivo muito próprio, uma relevância muito específica na vida das pessoas, e sendo reconhecidas como instituições religiosas, elas têm alguns benefícios tributários. Mas eu acredito que possa ser fundação. Professor Na Rodrigo, verdade, não, deve ser associação, e essas associações têm fundações. Pode falar. então, o Estatuto Social, ele é utilizado pela sociedade em ações Calma, cooperativas. calma, calma, que nós vamos chegar lá. Calma, que Tá, nós vamos chegar lá. eu vou explicar. Tá bom? Obrigada. Tá bom, por nada. Deixa eu até procurar aqui. Natureza jurídica e igrejas. Vamos ver. Associações, exatamente. As igrejas hoje são vistas como associações. Então, portanto, é isso mesmo. E aí, muitas vezes, essas igrejas constituem fundações para auxiliar os fiéis, né, os seus seguidores. Beleza. Mas algumas dessas pessoas jurídicas, portanto, com a grande possibilidade, a grande gama, né, quase infinita de atuação das pessoas jurídicas, algumas foram tratadas de maneira mais pormenorizada pela legislação. Então, tem previsões legais específicas para suas criações. Elas precisam de, além do registro no cartório competente, do registro em algum outro órgão, em razão da atividade que elas irão praticar. É o caso, o grande exemplo, são os partidos políticos. Os partidos políticos, eles são criados, são pessoas jurídicas, e esses partidos políticos, obviamente, não são empresários, não são sociedades empresárias, então eles são registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e depois seus atos são registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Isso está previsto lá no artigo 7º da Lei 9.096 de 95. De acordo com esse artigo, o partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, ou seja, após ser constituído como uma associação e ser registrado no cartório, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. E aí uma crítica. Todo partido político é fundação? Não sei se todo partido político é uma fundação, mas se for fundação, vai ser estatuto, senão seria o contrato social, tá bom? Mas isso também vocês verão melhor adiante. Claro que muitas vezes as pessoas jurídicas, elas são criadas e atuam de maneira irregular, ou então elas atuam antes do seu registro. Se essas pessoas jurídicas estão dentro daquelas 3 etapas, que é a vontade humana, a elaboração de um documento constitutivo e depois o registro desse documento constitutivo, se faltou esse último momento, que é o registro, nós estaremos diante do que a legislação e a doutrina chama de sociedade de fato. E se não houve registro, pessoal, não existe para o direito, ou seja, não tem personalidade jurídica ainda. Ela não tem personalidade jurídica porque ela não foi registrada. Só que no mundo do direito, ela não existe, mas no mundo dos fatos, ela já existe. Então, a Rayane, a Aline e a Elaine, vamos supor, elas estão querendo criar uma empresa, uma loja virtual. Elas têm uma loja virtual de roupas que vende pelo Instagram, beleza? Beleza. Elas registraram? Não. Elas se uniram, né, as 3, então existe a vontade. Elas elaboraram um contrato social, ok, mas elas não registraram essa empresa. Beleza, Rodrigo. E aí? Existe personalidade jurídica? Ainda não. Só que elas estão
praticando atos de comércio, elas estão praticando atos de empresa, porque elas fazem propaganda da sua loja no Instagram, elas respondem como se fosse em nome da loja no Instagram, elas têm o seu perfil próprio no Instagram, cada uma, e tem o perfil da empresa também, as três. E as três têm acesso. E elas respondem os consumidores, e elas enviam os produtos para os consumidores, e elas recebem dinheiro dos consumidores. Então, na prática, elas estão se obrigando perante terceiros. Quem são esses terceiros? Os consumidores e os fornecedores delas. Então, por mais que elas não tenham personalidade jurídica, elas não podem escapar das suas obrigações. Por quê? Professor, Pois não, Anny. mas é legal pode fazer o contrato social sem fazer o registro? O contrato social ele é o momento anterior. Primeiro você faz o contrato social, depois você registra. Ele tem primeiro. Entendi. Só que vamos supor que vocês atribuíram essa responsabilidade à Rayane e, por alguma razão, a Rayane ainda não conseguiu fazer esse registro. Mas vocês já estão vendendo as roupas. Então, vocês já estão praticando os atos de empresa. Juridicamente, ela não existe. Não existe essa personalidade jurídica. Só que nós veremos o sentido, o porquê dessa possibilidade, perante os terceiros, que são os consumidores, que são os seus fornecedores também, vocês têm capacidade, como empresa. Veremos o porquê, tá? O que a gente precisa saber? Sociedade de fato, ela difere de uma sociedade irregular. O que quer dizer sociedade irregular? Sociedade irregular é aquela que foi registrada e, por alguma razão, não tem mais esse registro ou está funcionando de maneira contrária à legislação. Vamos supor que ela tenha perdido o direito a ter o registro, o Ministério Público pediu que fosse cancelado, suspenso o registro daquela empresa. Só que, para não ficar muito diferente, elas são tratadas de forma semelhante. Vocês só precisam saber que existem essas duas figuras, a sociedade de fato e a sociedade irregular. A sociedade de fato ela não foi registrada ainda. A sociedade irregular foi registrada, mas agora ela está atuando irregularmente. Rodrigo, por que essas sociedades, a sociedade de fato ou a sociedade irregular, elas têm capacidade de se comprometer em relação a terceiros? Quem vai responder isso para a gente é o Caio Mário, esse rapaz aqui. Esse é o jovem Caio Mário, talvez o maior civilista brasileiro, aqui de Belo Horizonte, professor do FMG. Faleceu. A compreensão, de acordo com Caio Mário, a compreensão do tratamento que a lei dispensa à sociedade irregular, e também à sociedade de fato, somente pode decorrer daquele princípio segundo o qual a aquisição de direitos é consequência da observância da norma, enquanto que a imposição de deveres existe sempre, que é o princípio da responsabilidade. O que o Caio Mário quer dizer aqui? Quer dizer que essa sociedade de fato, mesmo que ela não exista, mesmo que ela não esteja registrada, mesmo que ela não tenha personalidade jurídica, ela já está praticando os atos. Não tem como fiscalizar todas essas sociedades. Infelizmente não, não tem como, talvez seja até bom. Não tem como fiscalizar todas essas sociedades. Só que, se elas estão praticando atos como se fosse empresa, as pessoas que contratam com elas imaginam que elas sejam empresas. Então, posteriormente, vamos supor que ela cometeu um ato ilícito, civil, né, não penal, mas deixou de pagar um fornecedor ou deixou de enviar uma mercadoria para um consumidor, essas pessoas, essas sociedades de fato, elas não podem alegar que elas não existem. Porque o direito não pode beneficiar a torpeza daqueles que não registraram a pessoa jurídica. O direito não pode dar esse benefício, essa desculpa para os componentes de uma sociedade de fato. Eles são, sim, responsáveis, portanto, perante
seus consumidores, perante seus fornecedores. Porque essas pessoas só alcançam direitos se respeitarem a norma. Só que todos os deveres são impostos, sempre. Mesmo se você ainda não se registrou, vai ser imposto a você os deveres de uma pessoa jurídica normal, uma pessoa jurídica registrada. Porque você agiu de maneira ilegal, contrária à lei, quando atuou comercialmente, mesmo não tendo registrado a empresa. Se você fez isso, todas as obrigações vão ser aplicadas a você como se fosse uma empresa normal. E até mais obrigações, mais responsabilidade ainda. Então, essa empresa, essa sociedade de fato, que ainda não foi registrada, ela não pode posteriormente alegar que não vai pagar um fornecedor porque ela não existe. Para evitar esse tipo de situação, é que criou-se essa possibilidade de considerar nessas situações perante terceiros a responsabilidade da sociedade de fato. E essa responsabilidade está disciplinada entre os artigos 986 a 990 do Código Civil de 2002. Lá no 986 fala-se o seguinte: enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto nesse capítulo, observado subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Enquanto não inscritos os atos constitutivos das empresas, serão aplicadas a elas, no que for possível, as regras das sociedades irregulares, ou seja, aquelas que tinham sido registradas e perderam o registro, ou as regras da sociedade simples, tá bom? Então vamos lá, o que é sociedade irregular? É aquela que existiu por um determinado tempo, então ela foi registrada devidamente, sendo que, decorrido esse tempo, vamos supor que existia um tempo para a vida social daquela empresa, ela continuou praticando suas atividades. As suas atividades. Então, ela existiu, e vamos supor até que os sócios pretenderam extinguir aquela pessoa jurídica. Beleza, ela foi extinta. Só que um dos sócios continuou praticando os atos em nome da empresa, como se a empresa ainda existisse, usando o CNPJ dela nos contratos. E os fornecedores jamais ficaram sabendo que aquela empresa deixou de existir. Ela continua praticando suas atividades. Por um determinado período de tempo, ela existiu, ela foi registrada. Hoje já não existe mais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos beneficiar esse que age ilegalmente, permitindo que ele alegue em juízo que não vai pagar suas dívidas porque a empresa não existe? Claro que não. Claro que não. A empresa terá que pagar suas dívidas, sim. No fundo, não há uma distinção prática entre sociedade de fato e sociedade irregular, mas muitas provas cobram essa distinção. Mas, na prática, aplicam-se as mesmas regras. Vocês entenderam o que é sociedade de fato, o que é sociedade irregular, galera? Sim. Então tá bom, Eu entenderam a entendi. diferença, né? Beleza. Então vamos supor, eu e a... Peraí só um minutinho. Aumentou a temperatura aqui. Tá quente. Vou tirar essa blusa de frio. Infelizmente o frio tá indo embora, né? Eu adoro frio. Vamos supor que eu e a Rosemary a gente cria uma empresa. E a gente não registra a empresa. Beleza? E aí? Como que vocês classificariam essa pessoa jurídica? De fato, né? Sociedade de fato. Ok. Eu e a Rosemary, a gente contratou a compra de 3 veículos, no valor total de 150 mil reais, 50 mil cada. E a gente pagou só 100 mil. E quem vendeu os veículos para a gente ajuiza uma ação contra essa sociedade. Vai ser a RoRo, de Rodrigo e Rosemary, Consultoria Jurídica. A RoRo Consultoria Jurídica está sendo processada, está sendo cobrada em juízo, né, o valor de 50 mil reais. E aí, a Rosemary, muito esperta, alega em juízo que a RoRo Consultoria Jurídica, no fundo, nunca existiu. Então, ela não deveria ser cobrada, porque ela não foi registrada. O que vocês acham que o magistrado vai fazer? Que o juiz vai fazer? Qual a decisão dele?
Isso é igualzinho à mesma decisão que ele tomaria pela sociedade de fato, não é isso? Não, é uma sociedade de fato, continua, ela não foi registrada. Tá certo, Mas ela é uma aí, sociedade de fato. ela é uma sociedade de fato. Perante Uhum. essa alegação, o que vocês entendem que um juiz faria? O juiz ele vai mandar a empresa pagar o compromisso assumido. No Mes- mínimo, mes- pode falar, Hans. Mesmo um dos sócios tentando driblar a lei, tentando ser mais esperto, mas o juiz ele vai dar a condenação para poder pagar. Sim, mais do que isso, nós veremos que, nesse tipo de situação, as pessoas que compõem essa sociedade de fato, elas não podem alegar a proteção patrimonial. Primeiro, elas não podem alegar que a sociedade não existe, porque isso seria se beneficiar de um ato antijurídico seu. Então, o juiz, no mínimo, ele vai falar, não, a empresa, ela existe de fato, ela não existe, ela não tem personalidade jurídica, mas ela existe de fato, e ela tem sim que se responsabilizar. E mais do que isso, não só a empresa, como vocês praticaram atos e expuseram a risco essas outras pessoas, ou expuseram a risco toda a sociedade, já que vocês não incluíram dinheiro no patrimônio da empresa, que vocês não registraram a empresa devidamente, pessoalmente, vocês poderão sim ser responsabilizados. Então, além da empresa, pessoalmente, vocês poderão ser responsabilizados. Porque o direito quer evitar que existam sociedades de fato. O direito quer que existam sociedades registradas, pessoas jurídicas devidamente registradas. Ok? Ok, professor. Então tá bom. A gente Eu vai ver estava isso. com isso na cabeça, Oi? mas eu não consegui expressar. Não, nós veremos isso melhor adiante também. Tá? Por exemplo, existem milhares de empresas de fato no Brasil. Basta você viajar de férias e você vai naquelas paradas, aqueles restaurantes, você almoça e tudo, você fala, você pode me dar uma nota, por favor? A menina fala, não tem. Ela não tem CNPJ, né? Ela Quando não ela tem. Isso, porque o CNPJ é isso, é o registro da personalidade jurídica dela. E Se ela geralmente a não... gente não fala nada. Ah, tá bom. Geralmente a gente realmente não fala nada, porque agora você já pagou, né? Você vai fazer o quê? Também costuma ser um valor mais baixo, né, Rosa? A não ser... Então, o que nós temos que ter cuidado, quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhei 3 anos numa empresa, é o seguinte, eu trabalhava numa empresa de engenharia, e principalmente na parte de contratos. E quase sempre no final você tinha que ajuizar uma ação para receber alguma coisa no contrato. E lá a gente tinha muito cuidado de verificar toda vez que ia elaborar um contrato como que estava o registro dessa pessoa jurídica perante a Receita Federal. Então, se o registro estava correto, se a pessoa que ia assinar o contrato era a representante prevista no contrato social, então a gente precisava do contrato social para ver quem tinha o direito ou a capacidade de representar a empresa, para ver se era ele que ia assinar, se não era, quem estava assinando era um diretor, era um gerente, era alguém da parte administrativa. Então você tem que tomar esse cuidado quando você atuar no âmbito empresarial. Vamos continuar, porque tem bastante matéria até o final do semestre. Da capacidade e da representação dessa pessoa jurídica. Bom, a pessoa jurídica ela possui uma capacidade limitada. Então, ela tem aptidão para adquirir certos direitos e constituir certas obrigações, só que ela não pode atuar livremente como se fosse uma pessoa natural. Porque no seu ato constitutivo estão descritas as atividades próprias que ela irá praticar, as atividades às quais ela irá se dedicar. E a pessoa jurídica ela tem que se limitar àquelas atividades. Se ela extrapolar aquelas atividades, ela pode ter desconsiderado a sua personalidade. Tá bom? Então, ela goza apenas de direitos necessários à prática dos atos vinculados às suas atividades próprias.
Então, que tipo de atividade? Ah, atividade empresária. Tá, mas qual atividade empresária que você vai praticar? No ramo da educação. Ok, especifica mais. No ramo de educação de línguas estrangeiras. A Rosemary vai criar uma escola de francês. Ótimo, beleza, então. Então, vamos registrar aqui. Qual que é a atividade empresária dela? Atividade de educação, de línguas estrangeiras, de ensino de línguas estrangeiras e cultura estrangeira. E aí a Rosemary não pode, com essa escola, com esse CNPJ, de um dia para nesse mesmo CNPJ, do dia para a noite, criar uma pizzaria ou uma padaria. Aí ela vai criar uma nova personalidade jurídica, provavelmente. Por isso que os grandes grupos empresariais, eles têm uma holding, né? Uma holding é uma empresa criada para administrar outras empresas. E aí ela administra várias empresas do grupo. Tem uma empresa, às vezes, de petróleo, uma empresa de gás natural, uma empresa de prestação de serviço de mineração, uma empresa de construção civil. Essa holding administra todas essas outras pessoas jurídicas. Mesmo os grandes grupos empresariais precisam criar novas pessoas jurídicas se participarem de novas atividades, se forem realizar novas atividades. Aqui, a Faculdade Pitágoras, ela faz parte do Grupo Cogna. E o Grupo Cogna tem várias empresas, porque são atividades diferentes. Uma é uma atividade de ensino à distância, o outro é uma atividade de ensino empresarial, outra é uma atividade de ensino superior, uma quarta atividade de ensino fundamental e ensino médio. Então, foram criadas pessoas jurídicas diferentes, porque elas têm atividades próprias, atividades muito específicas. Já que nós vimos que a capacidade dessas pessoas é limitada, qual que é o fundamento disso? O fundamento é que por mais que elas sejam criadas a partir da vontade humana, e por mais que elas existam de fato, por mais que elas existam realmente, as pessoas jurídicas dependem das pessoas naturais para existirem. É um conjunto de pessoas naturais, ou uma pessoa natural, no caso da Ireli, ou um conjunto de bens, que foi de uma pessoa natural antes. E por sua própria natureza, essas pessoas jurídicas não terão, por exemplo, direitos de família. Claro, uma pessoa jurídica não casa. Uma pessoa jurídica pode ser herdeira? Pode, até pode herdar alguma coisa, mas uma pessoa jurídica não casa, uma pessoa jurídica não adota, uma pessoa jurídica não é adotada, uma pessoa jurídica não deixa herança, uma pessoa jurídica, ela fale, a pessoa jurídica, ela é desconstituída. Então, existe uma diferença, é óbvio, entre a pessoa jurídica e a pessoa natural, não há como negar. Mas ela vai gozar de certos direitos da personalidade. É o que prevê o artigo 52 do Código Civil. De acordo com esse artigo, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Então, o direito à imagem, o direito à honra, isso tudo ainda pode ser pessoas jurídicas. Sempre que possível, iremos aplicar às pessoas jurídicas os direitos da personalidade cabíveis, mas não existe aquela discussão sobre direito ao próprio corpo, sobre disposição do próprio corpo. A pessoa jurídica ela pode se desfazer dos seus bens, ela pode se desfazer dos seus imóveis, que comporiam aí, se a gente fosse fazer uma comparação, o seu corpo. Sobre a representação, como é representada essa pessoa jurídica? O que é muito importante é perceber quem exerce essa representação na pessoa jurídica. O artigo 46 do Código Civil, no seu inciso 3, prevê o seguinte: o registro declarará o modo por que se administra e representa ativa e passivamente judicial e extrajudicialmente. Então, dentro desse ato constitutivo, deste documento que cria a pessoa jurídica, uma vez que ele for registrado, está contido a indicação de quem é o representante legal. Então, vamos supor, eu e a Rosemary criamos a Rorô Consultoria Jurídica, registramos, e aí lá está previsto que a Rosemary vai ser nossa representante legal e eu vou ser responsável pela administração. Então, a Rosemary poderá assinar todos os contratos. Quando a Rosemary assina, não há dúvida de que é a pessoa jurídica assinando. Pronto. Ela é a representante legal. Então, ela será representada, essas pessoas serão representadas por aquelas que estiverem designadas no ato constitutivo. Bom, isso é uma previsão geral.
Porque na prática, percebeu-se que ficou inviável continuar aplicando esse artigo 46, esse inciso 3 do artigo 46. Já que muitas vezes o presidente da empresa, o representante legal da empresa, ele nem comparece mais no dia a dia da atividade, ele tem várias empresas, ele viaja muito, ele tem várias atividades, então ele não fica ali no dia a dia. E aí o contrato social pode prever que outras pessoas terão esses poderes. Então, um diretor, ou ele mesmo, esse representante legal, que normalmente é o presidente de uma empresa, ele elabora procurações para que os diretores, os administradores assinem em seu nome. Além disso, nos atos constitutivos pode estar previsto que todos os sócios têm que assinar para haver a representação legal da pessoa jurídica. Existem várias formas de trabalhar isso. E existe também o que nós chamamos hoje de teoria da aparência. Nós veremos adiante. O que é a teoria da aparência? Pela teoria da aparência, alguém que fala em nome da empresa, normalmente, um administrador, alguém que tem um cargo importante, um diretor, um gerente, ele pode representar a empresa no dia a dia, nas tratativas com seus consumidores, nas tratativas com seus fornecedores, porque ele aparentava ser o representante legal da empresa. E você não pode exigir no dia a dia, da pessoa, eu estou falando empresa, mas é pessoa jurídica, tá, pessoal? Peço perdão. No dia a dia da vida cotidiana, da vida cotidiana, melhor dizendo, da vida social cotidiana, ela é muito dinâmica, ela é muito acelerada. Então, seria exigir demais pedir que a todo momento a gente analisasse os atos constitutivos para exigir que só o representante legal previsto ali assinasse e falasse pela empresa. A gente sabe que esse representante legal, muitas vezes, nem comparece mais na empresa, ainda mais se for uma empresa grande. Imagina o presidente da Localiza tendo que assinar, ele agora é ministro, né, ou é secretário, mas faz parte do governo, então imagina ele tendo que assinar todos os contratos da Localiza, seria impossível. O presidente da Vale, o presidente da Petrobras, é impossível. Então, existe uma relativização dessa previsão, ou foi relativizado para que pudesse ficar mais dinâmica a vida em sociedade. Qual é a crítica que a doutrina faz à expressão representação? Esse aqui é o Pontes de Miranda, pessoal. Também um grande jurisconsulto brasileiro, não apenas de direito civil, mas de direito como um todo. Ele também trabalhou direito empresarial, direito internacional também, então foi um grande jurista, o Pontes de Miranda. O Pontes de Miranda... Pois não, Laís. Licença, deixa eu falar, eu vou ter que dar uma saída agora, o senhor pode me dar licença? Claro. Vamos até a próxima aula, né? Continuando, pessoal, o Pontes de Miranda, ele criticava a utilização da expressão representação da pessoa jurídica. Ele entendia que deveria ser incluída na legislação a palavra presentação. Por quê? Porque quando a gente pensa em representante, a gente pensa em uma pessoa falando em nome da outra. Mas aquele que é indicado no ato constitutivo, no fundo, ele é como se fosse um órgão da própria pessoa jurídica. Ele é a própria pessoa jurídica naquele momento. Então, a pessoa jurídica estaria presente. Só que ela não tem um corpo orgânico. Mas aquele que está ali, ele é previsto no ato constitutivo como o competente para ser a pessoa jurídica naquele ato. Por isso, deveria se falar em presentação, já que a pessoa jurídica está presente, e não em representação, porque na representação, se a gente pensa em pessoas naturais, é alguém falando em nome de outro. E não seria o caso, seria a própria pessoa jurídica ali, naquele momento. É uma questão doutrinária, mas por mais que haja essa opinião de grandes jurisconsultos, e é interessante para a gente verificar, para a gente entender como funciona a representação, continuamos utilizando a palavra representação. E como que nós podemos entender o trabalho do Pontes de Miranda? Pontes de Miranda fala o seguinte:
O órgão da pessoa jurídica não é representante legal. A pessoa jurídica não é incapaz. O poder de apresentação que ele tem provém da capacidade mesma da pessoa jurídica. Então, aquele que fala em nome da pessoa jurídica faz com que a pessoa jurídica esteja presente e não representada. Ela está presente. Por isso, falaríamos em apresentação ao invés de representação. De toda forma, a gente continua utilizando representação em alguns momentos e evitando essa palavra em outros. Vejamos o artigo 47. Artigo 47. Obriga a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, fala-se em obrigam, não em representam a pessoa jurídica. Então, evitou-se aqui representação, talvez até em homenagem ao trabalho do professor Pontes de Miranda. E por mais que exista essa previsão do artigo 47, ela foi interpretada de maneira mais ampla. E aí chegou-se à teoria da aparência. Pela teoria da aparência, os administradores, os gestores, os profissionais de certa pessoa jurídica que agem como se fossem administradores, eles comprometerão, eles obrigarão essa pessoa jurídica perante terceiros. Por quê? Porque esses terceiros não têm obrigação de saber necessariamente que aquele dali não é um representante legal. Porque, mais uma vez, a pessoa jurídica não pode se beneficiar alegando que não tem que pagar certas dívidas oriundas de um contrato, ou alegando que não tem que cumprir as obrigações oriundas de contrato, alegando que aquele que assinou o contrato não era o representante legal. Por quê? Porque isso é se beneficiar da sua própria torpeza, isso é se beneficiar de um ato contrário à legislação que você mesmo praticou. São 10h29, pessoal. Vamos fazer um intervalo até às 11, então? Vamos fazer um intervalo pro suco, metformina, um café. Isso. Então, até às 11. Então tá, professor, até daqui a pouco. Até daqui a pouco.